bem, meus amigos do Questão de Ordem? Hoje nós vamos entrevistar um papo hiper agradável, hiper interessante. Olha só, concentração, ruído do motor, cheiro de borracha quente. E no meio desse universo, um piloto encontrou um jeito próprio de transformar desafios em performance. Portador da síndrome de Tourette, André Bragantini Júnior nos contará com detalhes a superação através do automobilismo. Seja bem-vindo, André. Que prazer falar com você. Júlio, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E é sempre bacana contar a minha história de vida, que foge um pouco das pistas, né? Que a gente fala do André Bragantini, o ser humano, né? E não só o piloto, né? Então, obrigado pela oportunidade de poder mais uma vez estar contando um pouquinho aqui. Que legal. André, como que você gosta de ser tratado, de ser chamado, né? Hoje em dia, você prefere ser chamado como um piloto ou então como um mentor e um palestrante? Que você também atua nessa área de conscientização, né, do portador da síndrome de Tourette. Bom, estou completando esse ano 30 anos de carreira como piloto, então, naturalmente, continuo exercendo a minha profissão principal, que é pilotar um carro de corrida. Mas, obviamente, eu também trabalho como um palestrante, né? Então, piloto e palestrante, eu acho que é a forma mais correta hoje de me chamar. É você que manda aqui, é você que dá as cartas. E me fala pra gente, quando foi que você percebeu os primeiros sinais dessa síndrome e como foi o caminho até o diagnóstico final? Interessante essa pergunta, porque a síndrome, os espasmos começaram a surgir na minha vida quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Naquela época, 40 anos atrás, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? A gente não tinha internet, não tinha nada. Então, meus pais me levavam a médicos, a psiquiatras, psicólogos, neurologistas, e ninguém sabia identificar o que eu tinha. E aí foi a minha fase inteira da adolescência, início da fase adulta, foi muito difícil para mim. A gente só foi ter o diagnóstico realmente quando eu tinha 22 anos de idade e com um médico que fazia um tratamento ortomolecular, o Dr. Eduardo Gomes. Então ele que identificou a Tourette, não tinha nada a ver com neurologista, não tinha nada a ver com psiquiatria, mas foi um médico que tinha conhecimento da síndrome e ele que me informou quando eu tinha 22 anos de idade o que eu tinha. E o que mais te ajudou a entender o que é a Tourette na prática e no dia a dia da sua vida? O que mais me ajudou a entender foram as experiências de vida que eu fui tendo, né? Eu confesso para você que quando eu era mais novo, ainda criança, adolescente, eu não tinha muito discernimento sobre ela, né? Então, foram momentos bem difíceis para mim, que eu sofri bullying, que eu sofri muitas coisas, e eu achava que a síndrome na minha vida ela era um obstáculo muito difícil de ser ultrapassado. Com o tempo fui ficando mais velho, e o esporte entra nisso aí depois de ter me ajudado, o automobilismo, que o automobilismo ele te traz a autoconfiança, né, a autoestima. E eu competindo de igual para igual com outros pilotos, identifiquei que, opa, a síndrome não é esse bicho todo de 7 cabeças que eu estou pintando. E eu entendi que a minha forma de lidar com ela tinha que ser diferente. E graças a Deus, Deus me ajudou nessa luta. E hoje eu consigo ter a síndrome como a minha aliada, para passar justamente para as pessoas um pouco da minha experiência. Tá. E quais os tiques, né, que assim a gente pode chamar, né, sem preconceito nenhum? Sim. Tanto motores como vocais foram mais desafiadores em fases diferentes da sua vida? Eu comecei com os motores. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu comecei a dar uns pequenos pulos, eu andava e saía pulando, saltitando, comecei a gesticular braço, rosto, perna, e os motores no começo foram os mais intensos. Quando eu me tornei adolescente, começaram a surgir os vocálicos. E aí com os vocálicos eu soltava gritos. Então eu ia em restaurantes, em cinemas, em shopping, eu soltava muito grito. E as pessoas me olhavam assustadas. Tipo, o que ele tem, né? Maluco, não sei.
E então os tiques vocálicos, eles foram os que eu mais sofri nessa fase, porque eles chamavam muito a atenção. Os tiques motores, eles não chamam tanto a atenção, né? Mas os vocálicos chamam. Então os vocálicos eu sofri muito na fase da adolescência e, obviamente, depois da fase adulta, eles estabilizaram e eu mantive uma constância nos espasmos. Você já falou que você sofreu muito bullying na escola, né? E foram diferentes fases da sua vida que você teve que ir se adaptando. Mas, assim, teve alguma estratégia de comunicação que ajudaram, assim, os colegas e professores a te entender melhor em algum momento? Se é que houve, né? Sim, é interessante essa pergunta, porque quando eu estava na minha fase colegial, eu tive um problema na escola de uma turma de alunos me provocarem. E teve um momento que o coordenador do colégio, que também era nosso professor de história, ele perdeu uma aula inteira dele para conversar com os alunos sobre o que eu tinha. E ele falou naquele momento: André, você não precisa levar desaforo para casa. Se isso acontecer, você fique à vontade. Óbvio que hoje em dia isso é impensável. Mas aquilo me trouxe, de uma certa forma, mais coragem para enfrentar esses problemas. E fez com que eu enfrentasse melhor os problemas. Às vezes eu acho que o passar a mão na cabeça não é o legal de Não tudo é todo. assim. É você confrontar e botar no confronto. E falar assim, não, você tem que viver isso e você vai enfrentar. E Mas, tô do teu lado, e tô te apoiando. então, mas desde que haja esse apoio também, porque o professor ali, ele agiu de uma forma psicológica, mas, sim, foi fundamental nessa sua postura, né? Ele foi fundamental na minha postura. A forma que ele agiu, isso me trouxe confiança de saber que, assim, eu não vou enfrentar essa parada sozinho. Né? Eu vou ter alguém do meu lado ali que vai estar me apoiando. Isso foi fundamental, principalmente para minha autoestima. E, assim, desse ambiente escolar, nesse momento de bullying, teve, assim, algum mal entendido que você enfrentou e que você pode passar hoje para as pessoas que acabam enfrentando esse mesmo preconceito, esse mesmo bullying? Teve alguma coisa assim mais marcante que a molecada ali que bagunçava com você, tirava sarro? Como que era? O que eles falavam? E até a nível assim de você, porque como você superou e você teve um apoio muito importante desse professor, sensacional, para você passar para quem está nos assistindo, para poder se proteger da mesma forma. Muito legal isso, porque assim, eu tive, na hora, pra você ter uma ideia, na hora do recreio do colégio, saíam todas as turmas para fora para ir para comer a merenda do dia. E eu passava no meio dos alunos, eu era um patinho feio, todo mundo gritando, me imitando, tirando sarro. Eu queria me esconder dentro do uniforme da escola, né? Porque era um momento muito difícil para mim. E teve um aluno, justamente depois que o professor me colocou essa confiança, teve um aluno da minha classe, que ele era um dos que mais tiravam sarro de mim, que um dia ele veio brigar comigo num jogo de futebol. Eu era muito mais habilidoso que ele. E eu dei um drible nele, ele me derrubou no chão, que ele era muito mais forte que eu, muito mais alto, mais forte. Ele me derrubou no chão e antes de eu me levantar, ele veio falar comigo, me imitando. E eu lembrei do que o professor tinha dito e eu acabei partindo para cima dele e a gente acabou chegando às vias de fato. O que aconteceu com isso? Ele tomou uma suspensão de uma semana. Aquilo botou uma lição de moral para os alunos. Eles tinham que aprender a respeitar o coleguinha. Não é simplesmente tirando sarro que você vai conseguir alguma coisa, que não vai ter respeito pelo teu colega. Então, essa situação foi muito marcante na minha vida, porque aquilo me trouxe uma autoconfiança não só para o colégio, mas para a sociedade em geral. Para quando eu ia no restaurante, e as pessoas me olhavam torto. Para quando eu ia no cinema, eu tinha que sair no meio da sessão, porque os meus espasmos vocálicos me incomodavam. Então, eu comecei a me perceber como uma pessoa que, independente do que eu tinha, uma pessoa de valor. Que eu tinha minha Claro. importância dentro de uma sociedade, que não era porque tinha tique, que eu era anormal, ou que eu era diferente dos outros, ou que eu tinha menos valor que os outros, né? Não. Eu tinha a mesma condição que cada um,
mas que eu tinha que conviver com uma deficiência e que não só eu, mas como quem convive comigo também tinha que aprender a conviver. Nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa em todos os aspectos, né? E você hoje já uma pessoa madura, uma pessoa que conseguiu superar todos esses problemas, o que você poderia falar hoje para as pessoas que praticam qualquer tipo de preconceito, que elas usassem como método para reduzir o preconceito que tem sobre outras pessoas? Acho que a primeira coisa é você se cercar de pessoas que te apoiam, né? Que te incentivam, que mostram o teu valor. A segunda coisa é você entender o seu valor, né? Porque uma coisa que essa síndrome ela causa é a baixa autoestima. Você entra em depressão porque você se sente pior que os outros. Então é importante você entender que independente da tua condição, você tem o teu lado bom, você tem o teu lado positivo, você tem o teu valor. Então quando a pessoa se aceita, quando ela começa a se aceitar e aceitar que a condição dela é uma condição que ela vai ter que conviver e que ela vai ter que aprender a conviver e que aquilo não a torna pior que ninguém, fica muito mais fácil o seu processo de você administrar tudo isso numa sociedade. Então é importante essas duas coisas. Primeiro, se aceitar. Aceitar que a tua condição não te define. A sua síndrome ela não define o que você é. E a segunda, de você se apoiar em pessoas do seu lado que te dão essa força, que te estendem a mão e te ajudam no momento que você esteja passando, que seja mais difícil, que seja mais delicado. Quais as ferramentas que você teve acesso, né, durante o período mais difícil, né, do, do- da síndrome, né, de Uhum, Tourette, que te ajudaram a manejar os tiques, né? Os uhum. tiques. Rotina de sono, respiração, foco, acompanhamento profissional, rede de apoio, hobby, né? A gente vai entrar depois no que acabou começando como um hobby, hoje é a sua profissão. Quais as ferramentas que te ajudaram mais a superar os problemas dessa síndrome? O esporte, como você disse aqui, foi fundamental, né? O esporte na minha vida me trouxe foco, determinação, me trouxe superação, autoestima. Então, o esporte me ajudou muito. Então, o portador fazer algo que ele se identifique é muito importante. Eu também passei por várias terapias também, frequentei médicos, fiz terapias, porque na terapia você aprende a lidar melhor com o que você enfrenta, com o que você está confrontando. E eu aprendi muito na terapia a lidar melhor com a minha síndrome. Então isso foi muito importante para mim, aprendi técnicas de respiração, foi muito importante. É importante que você encontre um terapeuta que você se identifique, né? Que tenha uma linguagem que se encaixe a você, porque cada terapeuta tem uma linguagem diferente. É importante que você encontre alguém que se identifique com o teu jeito, porque assim você consegue de uma forma melhor se desenvolver e passar por todos esses obstáculos com as orientações que você tem. Você tem uma história muito bacana, né? Porque a gente fica imaginando como é que uma pessoa que tem essa síndrome, ela consegue pilotar um carro, né, em alta velocidade. Mas antes da gente entrar nessa área, né, da sua profissão, do esporte, que te ajudou muito, você teve um tratamento com um médico, uma cirurgia. Conta para a gente também como é que foi o acesso, como é que você chegou até esse médico, como que funcionou isso aí? Então, eu morava em Curitiba, na época, isso foi 2000 logo após o meu primeiro casamento, eu morava em Curitiba em 2005 e eu descobri esse médico, o Dr. Oswaldo Vilela, que ele estava fazendo uma cirurgia experimental em Goiânia para portadores da Tourette. E como que é a cirurgia, para explicar melhor? Ela consiste na instalação de um marca-passo cerebral instalado aqui no peito. Ele é ligado, ele é ligado ao cérebro através de dois eletrodos. Esses eletrodos são colocados no lóbulo frontal do cérebro
E os estímulos que o marca-passo emite ajudam o cérebro a ir se adaptando aos espasmos que o portador tem. Então, não é uma melhora muito rápida, ela leva tempo, mas com o tempo a melhora é gradativa. Eu, graças a Deus, após a minha cirurgia que eu realizei em 2008, eu melhorei 90% dos meus espasmos. Em quanto tempo? E eu melhorei 90% depois de uns 5, 6 anos. Só que depois de 2, 3 anos, eu já me encontrava 60, 70% Foi curado. rápido, então, com você. Foi até rápido. Então, a cirurgia foi isso que eu fiz. Eu fui o quarto do Brasil a operar. Eu ainda operei em fase experimental. Foi cobaia. Eu fui cobaia, literalmente cobaia. Ele precisava de 5 pacientes para que ele pudesse oficializar a cirurgia. E eu fui o quarto do Brasil. E hoje, graças a Deus, ela está aí disponível para muitas pessoas, né? Que legal. Vamos lá para a área que você escolheu para atuar, é a sua profissão, que você se identifica muito bem, e de forma sensacional, que é o automobilismo. O que funciona bem para você antes das provas e dos treinos, especificamente? Hoje eu tento levar tudo numa boa, né? É óbvio que sempre que você chega numa semana de corrida, isso inclusive até influencia nos meus tiques, porque sempre que você está nervoso, ansioso, preocupado, os tiques pioram também. Só que eu aprendi muito hoje a encarar o automobilismo como aquilo que eu mais amo fazer. Então, quando eu chego numa semana de corrida, eu procuro me concentrar ao máximo na corrida que eu posso. Procuro ver muitos vídeos das minhas corridas anteriores para eu poder estudar a minha performance, estudar a performance dos adversários, para eu entender, né, como que cada um disputa lá dentro. E eu procuro focar no meu final de semana da melhor forma, além da minha preparação normal que eu faço. Tem uma preparação mental também. É muito importante você psicologicamente estar leve, estar bem. Porque eu acredito que quanto mais tranquilo você esteja nessa situação toda, você consegue raciocinar melhor, você consegue planejar melhor, estudar melhor o final de semana de corrida. Quanto mais nervoso, quanto mais tenso, parece que os pensamentos eles bloqueiam. Então, na semana de corrida, eu procuro ter a semana mais leve possível para poder chegar no final de semana e eu estar bem preparado, com poucos tiques e da melhor forma possível. E a concentração tem que ser grande, né? É para qualquer pessoa, qualquer coisa que você for fazer, qualquer pessoa, independente de síndrome, precisa da concentração, né? Muito, muito. Isso aí diz muito o que vai acontecer depois na corrida, ou qualquer esportista de alta performance, ele vai refletir a concentração dele. E como entra a família, seus amigos, a equipe técnica, como eles entram nesse processo todo seu aí? A família para mim é algo de mais importante que eu tenho na minha vida, né? A minha esposa hoje, a Cristina, meus pais, minhas irmãs, são pessoas que me dão muito apoio, né? Que eu tenho muita força deles em torno de mim, né? Então, o apoio dos familiares, as mensagens dos amigos, os amigos, você posta um negócio e outro amigo já, tô aqui torcendo, tô aqui. E muitas pessoas que me acompanham hoje, que vieram me acompanhar por conta da Touré, do meu projeto, e hoje torcem para mim no automobilismo e estão sempre me incentivando. Então, é muito legal todo esse apoio, todo esse carinho, né? Então, eu acho que eu não seria nada sem o apoio dessas pessoas. E para mim isso me traz, sabe aquela gasolina que te motiva assim para que você continue cada vez mais fazendo o teu trabalho da melhor forma. E como e quando o automobilismo entrou definitivamente na sua vida, né? Houve um gatilho, uma corrida, sei lá, um ídolo, o que te fez decidir que era isso que você ia praticar? Porque você já falou aí que era bom de bola. Você já falou que era bom de bola. Quando foi que o automobilismo deu aquele start assim, falou, putz, é aqui que eu vou? Meu pai, meu tio, desde que eu nasci, sempre trabalharam com automobilismo. Então eu frequentava as pistas desde cedo, né? Então eu frequentava a oficina do meu pai, frequentava as corridas.
Então eu adorava o automobilismo, era a minha vida. Você cresceu nesse Eu ambiente. cresci nesse ambiente, mas não imaginava correr, não imaginava que o automobilismo sempre foi um esporte muito caro. Sim. Minha família não tinha condição. Nunca imaginava que eu ia correr um dia de carro de corrida. E na época que eu comecei a crescer e meu pai me colocou num curso de pilotagem, ele começou a entender que eu poderia me dar bem dentro do automobilismo. E eu fui seguindo passo a passo. E teve um dia que um amigo dele, num treino que meu pai tinha me colocado para fazer, ele me viu andando, ele falou assim: André, ano que vem eu vou arrumar patrocínio pro teu filho correr. Meu pai falou: pô, não brinca com isso, a gente sabe que isso é complicado. E ali deu start, porque quando eu tava só treinando, meu pai falou: a gente vai treinar sem compromisso, pelo menos você faz uns treinos, né? E quando ele pintou com a ideia do patrocínio, meu pai entendeu, tanto meu pai quanto eu entendemos que o meu sonho era real, que podia dar certo. E você era bom, né? Porque o cara não ia também chegar ali e falar que vou arrumar um patrocínio porque Exatamente. gostou dos seus lindos olhos Exato, eu azuis. tava indo bem, eu tava indo bem nos treinos, ele viu que eu tinha potencial e ele falou isso, meu pai falou: "Poxa, tem certeza?" Eu falei: "Não, vou arrumar". Isso era no kart. Isso depois no carro, quando eu já estava treinando de Já carro. estava no carro. Porque kart eu fiz kart com 10 anos de idade, fiz 2 anos de kart e meu pai quase quebrou, então ele parou com tudo. Esses foram os primeiros passos, então, o kart ali foi O kart foi o primeiro passo que eu dei com 9, 10 anos de idade. Então eu fiz 2 aninhos de kart, o pai já não tinha mais dinheiro para bancar. Aí ele prometeu, ele falou: ó, quando você tiver a idade permitida, que é 15, 16 anos, você faz um curso de pilotagem e eu te coloco para treinar na minha equipe. Você vai treinando. E aí o amigo dele pintou que era um piloto do meu pai, inclusive, que corria com meu pai, pintou com a ideia do patrocínio. Aí eu e meu pai olhamos um pro outro e a gente falou: a gente vai ter que encarar essa. E aí foi ali, com 15, 16 anos, que deu o estalo realmente da gente seguir a minha carreira e deu tudo certo. E nesse momento aí, então você já enxergou que nesse momento você poderia transformar a paixão em carreira. Total, falei assim: já que é pra estar aqui, vamos focar, né? E eu comecei, o primeiro ano eu já tive uns bons resultados, no segundo ano eu já fui campeão. Aí a gente falou: vai ter que seguir, Agora né? vai ter que ir. Agora não vai ter jeito. Meu pai tentou me dar raquete de tênis, meu pai tentou me dar uma chuteira, meu pai tentou tirar mais coisa mais barata, né? mais barato. Ele falou assim: pô, é mais barato. Ele falou assim: mas não, a paixão do moleque tá na corrida e vou encarar. Sem contar o teu pai e o teu tio, que já era da área do automobilismo, e sem contar esse patrocinador, esse piloto que olhou, enxergou você e falou assim: ó, vamos arrumar um patrocínio para o menino correr. Teve alguma referência técnica, de repente financeira, que te puxou para o nível seguinte do automobilismo? Eu tive. É até injusto eu nomear pessoas aqui que me ajudaram, porque muita gente me ajudou. Então, o apoio de várias empresas, de vários amigos do meu pai, de várias pessoas que enxergavam que eu tinha talento no meio. O mais legal foi isso, porque assim, naquela época, os meus espasmos, com 15, 16 anos, eles eram muito intensos. As pessoas me olhavam de fora do carro, olhavam e imaginavam: poxa, como que ele consegue dirigir com isso? Como que ele consegue controlar um carro de corrida 200 por hora com esses espasmos que ele tem? Só que ninguém sabia que dentro do carro de corridas os espasmos melhoravam praticamente quase 100%. Então eu pilotava como um piloto normal, como eu Quase piloto não até tinha hoje. Eu espasmo. quase não tinha espasmo, então não tinha nada. Só que para quem vê de fora não consegue acreditar. Então assim, isso que foi legal, muita gente me via de fora, mesmo com o que eu tinha, e falava: meu, vou apoiar esse menino, vou ajudar esse moleque. Então eu tive muito apoio de muitos amigos, de muitos patrocinadores que colocaram verba em mim, apoiando, me incentivando, e que graças a eles eu construí uma carreira grande dentro do automobilismo, principalmente voltada a carros de tração dianteira, mas participei da Stock Car, como hoje eu participo da Porsche Cup, participo de grandes categorias, já participei de grandes categorias. Posso dizer que eu cheguei nas tops do automobilismo nacional. Então isso para mim é motivo de muito orgulho, ter conseguido todo esse apoio para conseguir chegar onde eu cheguei. E dentro do cockpit, né?
como você ajusta ali a posição do volante, dos pedais, do banco, o cinto, assim, para manter o maior possível conforto, né? No controle, segurança, especialmente assim, porque pode acontecer de você ter algum tique ali. Como que você se ajusta a essa O realidade? mais importante para o piloto dentro do carro, ele tem que estar bem posicionado, tem que se sentir confortável na posição que ele se encontra. O piloto não pode andar que nem a gente anda na rua, que a gente anda com o banco mais largado, que você anda mais à vontade. O piloto ele tem que estar bem sentado no banco, bem ajustado, posição de volante ok. Ele tem que ter a mão disponível para todos os comandos do painel, para ele poder acessar qualquer botão que ele precisar, a Concentração máxima. concentração máxima. Então, assim, cinto sempre muito bem ajustado, apertado, bem sentado no banco. O piloto tem que estar firme no banco, não pode estar solto. Tem que estar com todos os comandos próximos da tua mão aqui para você poder ter todo o controle do teu carro. Você precisa ter controle total em cima daquele carro que você está pilotando. Não interessa se o carro tem 100 cavalos ou se ele tem 1000 cavalos. Tem que ter o controle total daquele carro. É igual você manejar um cavalo. Imagina no hipismo que ali o Amazona, a pessoa ela tem que ter o controle total do seu animal. Ela tem que ter o controle do teu animal. O carro é o teu animal, é o animal do piloto. Então você pode ter 500 cavalos no carro e você tem que ter o controle total dele para você entender tudo que você pode fazer, até no caso de um acidente. O piloto toma um toque, tem um acidente, ele precisa ter o manejo todo do controle para ele evitar uma situação ainda mais grave. Mais grave. E reveses, acidentes, temporadas difíceis. Como você reestrutura a confiança e volta a performar? Olha, sempre é muito complicado, né? Porque eu tive um acidente muito grave na minha carreira. Eu já tive alguns acidentes na carreira, mas eu tive um muito grave em 2004 na Stock Car, que na etapa de Tarumã, no Rio Grande do Sul, eu fui tocado pelo Raul Boesel e meu carro escorregou e eu bati na mureta de entrada do box, de lado, meu carro quase capotou e caiu dentro da área de box. O lado do passageiro sumiu do meu carro. Então, se fosse do meu lado, eu não estaria aqui te contando essa história hoje. Então, assim, é muito difícil, você sofre um acidente, você sofre um impacto dessa forma, do piloto se reestruturar. Mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, o piloto ele tem que ter noção que o que ele pratica é um esporte de risco. E que ele está dentro de um carro de corrida e que, por mais segurança que você tenha hoje em dia, você está praticando um esporte de risco. Então, ele tem que entender que isso é algo que faz parte do teu trabalho e que não tem como fugir disso e que em algum momento pode acontecer. Então o piloto tem que ter um preparo mental bem bacana para ele poder entender que isso é mais um obstáculo dentro do que ele faz e que tem que tratar isso de forma natural. Você já mencionou já, né, no início da sua carreira e no decorrer dela, é, o valor e a importância dos patrocinadores, das empresas que acreditaram em você, né, você já mencionou. Mas assim, que tipo de, assim, hoje como um piloto e um ser humano já experiente, já vivido, que passou por todos esses problemas, qual tipo de parceria você mais valoriza hoje? Eu acho que eu tenho um projeto, né, que eu faço parte de um time que se chama Projetax, né? A Projetax, ela lida com pilotos com deficiência dentro do automobilismo. Então, ela gerencia a carreira de pilotos com deficiência dentro do automobilismo. Além disso, eu tenho o meu projeto, que é o projeto Ultrapassando Limites, que eu levo a minha história de vida através da minha biografia, que eu lancei em 2022, mais as minhas palestras e ações sociais, levando a minha história de vida para as pessoas. Então, eu me identifico muito com patrocinadores que abraçam a minha causa também. São pessoas que entendem o meu lado humano, o lado da minha superação, não só como piloto, não só visando um pódio, um campeonato, uma vitória, mas sim a vitória do lado de fora da pista. O Não lado só humano, o né? lado humano, a vitória do lado humano. Então, assim, pessoas que abraçam essa causa, que querem apoiar de alguma forma, me apoiar por conta desse meu projeto, cara, essas pessoas aí são as mais importantes para mim, porque eu entendo que elas não estão apoiando só o André Bragantini piloto,
mas sim o André Bragantino em ser humano Uma também. causa, né? Uma causa causa, nobre. um propósito. E aproveitando até que você já entrou nesse assunto da instituição que você representa, do trabalho social que você faz, palestrando e ajudando outros jovens, como que você vê, se você se vê como referência para os jovens com essa síndrome de Tourette, e que sonham com o esporte, como você lida com essa responsabilidade, que é uma grande responsabilidade? Como você lida com isso? Como você vê esses jovens? Eu fico muito feliz de poder representar as pessoas, os jovens de uma certa forma, porque com a minha história, porque há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não tinha essas informações. E hoje eu ter essa facilidade de poder levar esse exemplo para todas as pessoas, sejam elas novas ou não, para mim isso é motivo de muito orgulho. Então eu gosto muito disso. Os jovens eu abraço muito, as crianças, eu acho que falta muito da gente ter um papel na educação das crianças ainda hoje, da gente trazer isso para elas, e eu queria trazer para elas não só a linguagem do esporte, que eu pratico, mas a linguagem também dessa coisa de você abraçar o teu colega, né? De você entender que o teu coleguinha, por mais que ele tenha um problema, ele é igual a você, e que você pode muito bem estender a mão para ele e fazer algo por ele que você ajude. Eu acho que a gente ajudar o próximo é algo que mais nos traz satisfação, né? Você saber que você está ajudando alguém ali do teu lado. Aliás, né, foi uma das questões mais importantes que Jesus deixou para a gente, né? Foi. Ajudar o próximo. Exatamente. Graças a Deus, André, hoje a gente vive numa sociedade muito mais informada, melhor informada, informação com qualidade, Sim. que consegue enxergar, né, essas síndromes, que são várias, né, que foram descobertas, com mais humanidade. A informação traz uma gama muito maior de possibilidades de tratamentos, né? Então, hoje, né, ao contrário da sua época, e a gente falou isso aqui antes de iniciar a gravação, sobre os problemas que tinha quando a gente era mais novo, né? Sim. Mas, assim, de importante, que dicas práticas você poderia deixar para quem sofre da Tourette e está iniciando no esporte? Como que ele pode manejar essa síndrome de forma a facilitar o dia a dia? Eu acho que você tem que focar o máximo que você puder, se dedicar o máximo que você puder, porque independente da tua condição, se você tem mais tiques ou menos tiques, eu acho que você pode praticar e exercitar qualquer tipo de coisa. Você pode ser tanto no esporte, quanto pode ser um instrumento musical, pode ser no seu trabalho, tudo você pode fazer bem feito. Então, bote foco, bote estudo, estude bastante, né? Estude aquilo que você faz para que você tenha competência de realizar aquilo que você se determinou a fazer, né? E não tenha medo de pedir ajuda quando você sentir que você precisa. Porque eu acho que é muito importante a gente também ter a humildade, os pés no chão, da gente entender que se alguma coisa for mais difícil de você conseguir sozinho, você pode ter pessoas ali do teu lado para te auxiliar e te apoiar. Então foque, estude e não hesite em pedir ajuda quando você precisar. Você, além de palestrante, de você ter esse instituto que ajuda a dar assim, um suporte, né, a pessoas que têm o Tourette, o que você considera que está faltando ainda no ecossistema com relação à escola, clubes, na mídia, para melhorar o dia a dia e a relação, né, dessas pessoas com a sociedade no geral? O que falta ainda? Acho que falta a gente integrar mais as condições especiais dentro das escolas, para que a gente traga mais esses assuntos à tona. A gente vê muitas vezes, quando acontece um episódio específico, a pessoa começa a se preocupar e abordar aquilo. E a gente tem que entender que isso tem que ser parte constante do nosso aprendizado, da nossa evolução. Então, acho que não só a mídia, como as escolas e tudo mais,
se interessarem em abordar mais as diferenças, para que a gente possa ter mais assuntos sendo falados. Muitas vezes a gente vê determinadas coisas que são muito abordadas e outras que são muito pouco abordadas. A gente tem que ter uma diversificação maior dentro do todo para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Legal. Partindo agora para a parte do André Bragantini Júnior, piloto. Como é que está a sua carreira hoje? Como que você está correndo? O que você está disputando? Como que está a sua carreira hoje? A carreira está muito legal hoje, está muito bacana. Esse ano foi um ano de bastante desafios. Estou completando 30 anos já de carreira e estava participando de 3 categorias esse ano. No momento eu estou participando de 2, terminando 2 campeonatos agora. Estou competindo na Copa HB20, a Copa Hyundai HB20. Estou ali brigando pelo campeonato, estou super bem na briga do título. Estou brigando, estou sempre entre os 3 primeiros no campeonato, em todas as etapas. Isso me traz uma condição para as 2 últimas etapas que faltam no ano agora para terminar a temporada. Me traz uma condição melhor para brigar por esse título. Estou participando também da Porsche Cup Endurance. Então, são do lado do meu amigo Piero Cifali, ele me fez o convite para correr com ele esse ano. E a gente já teve 2 etapas no exterior, 2 em Portugal, e a gente vai ter a terceira em novembro para acabar o campeonato em São Paulo. Então, são 2 campeonatos que já estão no seu final, e tem sido um ano muito bacana para mim. Além dos coaches, né? Eu faço coaches de pilotos também, que eu ajudo pilotos também em outros campeonatos a também evoluírem e melhorarem as suas performances também nos seus campeonatos. E os projetos para o próximo ano? Tá bem bacana. Eu e a Projetax, a gente já tem trabalhado bastante nisso. A gente já está correndo atrás de renovação de patrocínios, correndo atrás de novos parceiros também, para que ano que vem eu possa dar continuidade nos meus campeonatos. A Projetax tem feito um trabalho muito legal do meu lado. O Felipe, que é o dono, e junto com o Kimura, eles têm me apoiado muito. Todo o time da Projetax, a Vitória, a Rafa, todo mundo que está dentro da Projetax tem me incentivado muito nesse meu trabalho. Era um trabalho que me faltava um pouco do meu lado, porque eu tinha dentro de pista era muito forte, mas faltava um trabalho de bastidor, e hoje eu tenho esse trabalho deles me darem esse suporte, além desse projeto lindo que eu te falei, né, que eles fazem, que eles trabalham com, não só comigo, que tem o Touré, eles trabalham com mais 3 pilotos que têm deficiência. Sim. O Douglas Matos, que tem paralisia cerebral, o Jimmy, que corre de kart, é um piloto autista, e o Matheus, que também é kartista, ele é deficiente. Então, é muito bacana esse trabalho, né, que eles fazem com nós 4, apoiando e nos dando esse suporte fora da pista para que a gente possa, dentro da pista, fazer o nosso trabalho. E é bacana porque isso aí abre a oportunidade, né, para que outras pessoas venham a praticar esse esporte também, porque você, com toda a leiguice, né, com toda a leiguice que possa haver com relação ao esporte e à síndrome, ou então a deficiência que a pessoa tem, você imagina assim, impossível, né? Você falou aí de um piloto aí que tem paralisia cerebral. Então, como que você pode imaginar que uma pessoa com essa deficiência, ele possa pilotar um carro, entrar no automobilismo? Então, abre o leque e a possibilidade para que as pessoas façam, poxa, eu também posso fazer. Que trabalho sensacional, né? Com toda certeza. É muito legal. É muito legal. Muito legal. E vamos para o ping-pong, então, rapidinho. Um traço seu que te ajuda nas corridas. Determinação. Uma mania de preparação. Mania de preparação? Eu tenho sempre uma mania de sempre usar determinadas roupas nos finais de semana de corrida. Isso aí é o seu... Da minha mania de me preparar. Tá certo. O seu circuito casa. Interlagos. Não podia ser outro, né? Um rival que te fez melhorar. Olha, eu já tive grandes rivais, mas um que me incentivou a melhorar muito foi o Cacá Bueno. Cacá Bueno. Grande Cacá Bueno. Uma referência fora do automobilismo. Meu pai, André Bragantini. Meu pai, fora das pistas, ele é um grande engenheiro, um grande chefe de equipe.
Oh, que legal. Um conselho que você daria ao André no início da carreira? Cara, não desista. Não desista porque tua carreira vai ser longa. Continue determinado, focado, que um dia você chega lá assim como eu cheguei. E você pensou em desistir em algum momento? Pensei. Várias vezes. Achou que não ia dar? Várias vezes eu falei pela síndrome, por falta de patrocínio. Já tentei suicídio em 2009. Tive momentos bem críticos meus, mas Deus sempre me deu mais força e eu consegui batalhar contra tudo isso. E mesmo porque assim, você falou que ali no cockpit você é praticamente 100%, né, sem torre. Uhum. Mesmo com esse com essa bênção ali no cockpit, mesmo assim ainda você pensou em desistir. Pensei em desistir, porque assim, é muito difícil, né? O automobilismo é um esporte caro, esporte que a minha família nunca foi rica, nunca teve condição financeira, sempre foi uma grande luta. E o bullying que eu sofria, sabe, fora da pista, as pessoas tirando sarro, muitas vezes eu não era bem aceito nos lugares. Então tudo isso chegou um momento que eu falei, poxa, não vai dar. Mas é o que eu falo, Deus me deu essa determinação de continuar lutando pela minha vida, continuar lutando pelas minhas coisas. E graças a Deus eu consegui chegar onde eu cheguei. Sou muito grato a tudo que eu passei, que me ensinou muita coisa e fez com que eu chegasse até aqui. Uma palavra para descrever o Torre hoje. Torre, ensino, professora, né? A Torre é a minha maior professora de vida. Acho que a maior professora que eu tive na minha vida é a Torre. Ela me ensinou muita coisa. Então, aprendizado é a palavra certa. Porque o que ela me ensinou não está escrito. O que eu aprendi com ela, eu não teria aprendido se eu não tivesse ela. Então, isso é o mais importante. Não está na nossa pauta aqui, mas como você comentou aí, em 2009 você tentou o suicídio. Nós estamos terminando o Setembro Amarelo, que é inclusive o mês que existe a campanha de combate, né, ao suicídio. Você se sente à vontade de falar sobre isso? Total. Quer contar para a gente como é que foi? Claro. Eu vinha no momento... Eu tinha feito a cirurgia, tinha feito 1 ano que eu tinha feito a cirurgia para a Tourette. E logo após isso eu entrei numa espiral negativa. Não tem relação, tá, com o que eu operei, mas eu acho que a expectativa toda que foi criada dentro da minha vida, com a cirurgia, com a minha melhora e tudo mais, aquilo me deu um nó na cabeça e eu comecei a entrar numa depressão, num pânico muito grande. E 1 ano e meio depois da cirurgia, eu estava num momento muito depressivo, estava muito para baixo, e eu tentei à base de remédios o suicídio. E Deus me ajudou naquele momento, ele falou, não, você não tem que ir ainda, você vai ficar. E infelizmente eu tive que chegar no fundo do poço para entender que a minha vida era muito mais que isso. Então é isso que eu falo, a gente está num mês tão importante de conscientização do suicídio e tudo mais, e eu acho que as pessoas, por isso que eu falo, as pessoas não têm que ter medo de pedir ajuda quando elas precisam, quando elas sentem que elas precisam. Muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. E a gente vive numa sociedade porque uns precisam dos outros, né? Então é o que eu falo, a mensagem que eu deixo aqui é isso. Não tenha medo de pedir ajuda. Quando você sentir que você não está conseguindo sozinho, peça apoio, peça um suporte, porque não deixe que o pior aconteça, né? Não deixe chegar num estágio pior que muitas vezes você não consegue mais sair dele. Eu, graças a Deus, consegui sair. E graças a Deus hoje eu posso contar essa história para as pessoas e ajudar as pessoas. Legal. Então é isso aí. É o que eu falo. Não hesite em pedir ajuda. Se você não conseguir sozinho, alguém vai te ajudar a sair dessa. André, qual que é a vitória, né, que assim, que ainda não está no seu currículo, mas já está claro na sua cabeça? Você, assim, ó, eu não tenho essa vitória aqui ainda, mas você já tem dentro da sua cabeça, eu vou alcançar essa vitória. Eu já consegui, né? Eu posso te dizer que eu já consegui. A maior vitória da minha vida é ter superado a minha síndrome. Eu posso dizer que ela foi a maior vitória. Ela é mais importante para mim do que qualquer pódio, do que qualquer título, do que qualquer campeonato. Você podia me falar aqui, você prefere ter 10 campeonatos de Fórmula 1 no teu currículo? Ou você prefere superar a tua síndrome?
E eu vou te dizer hoje que eu prefiro superar minha síndrome. Então, eu ter superado ela é o que realmente é a maior vitória que eu poderia ter conquistado na minha vida. E se você pudesse deixar uma mensagem final para quem convive com Tourette ou com qualquer outro tipo de síndrome, né, e sonha grande, qual seria essa mensagem que você deixaria? Não desista de você jamais. Não desista de si mesmo. Nunca. Nunca. Entenda que você pode sim conquistar seus obstáculos, superar seus obstáculos, conquistar seus objetivos, conquistar suas vitórias, independente do que você faça. Não desista de você. Não é desistir do todo. Não é desistir da profissão. Não desistir de si mesmo. Não desista. Acredita que você consegue sim. Olha por mim, olha pelo Douglas, que faz parte do nosso time, olhe pelo Jimmy, olhe pelo Matheus. Todos nós conseguimos alcançar o que a gente quer, o que a gente quis. Então, não só nós, como vocês também podem conseguir alcançar também. Tudo é possível, mas você não pode desistir de você mesmo. A partir do momento que você desiste de si mesmo, você está fadado ao fracasso. Bom, que essa conversa ajude a ampliar o entendimento sobre a Tourette e qualquer outra síndrome, né? Que inspire você que está buscando o seu lugar na sociedade, né? Seja ela dentro, fora das pistas, ou qualquer outro tipo de esporte, ou qualquer atividade que sirva de inspiração para você superar qualquer tipo de síndrome e problema que você esteja passando. André, muito obrigado. Foi assim um prazer, uma satisfação poder estar com você, ouvir mais um pouco da sua história, muito inspiradora e que possa, de verdade, inspirar outras pessoas a percorrer o caminho que você percorreu. Eu que agradeço, Júlio, a oportunidade, é o que eu falo, são graças a pessoas como você que a gente consegue levar essa história para frente, alcançar mais pessoas, e isso é muito importante para nós nesse momento, né? Que a gente esteja cada vez mais alcançando pessoas, que elas saibam da nossa vida, que elas vejam a nossa história e que elas possam também superar os obstáculos delas. Então, eu só agradeço pela oportunidade e conta comigo sempre. E você pode usar aquela câmera ali para você deixar os seus contatos, suas redes sociais e maiores detalhes sobre a sua luta de superação e principalmente ajudando outras pessoas a superar também. Fica à vontade. Bom, para você que quer me seguir, me encontra no Instagram, no @AndréBragantini. Consegue me encontrar no Instagram. Consegue encontrar também a Projetax BR no Instagram, que é a empresa que cuida de nós que temos deficiência dentro do automobilismo. Você também encontra o meu projeto Ultrapassando os Limites nas minhas redes. A minha biografia você pode encontrar em algumas unidades da Livraria da Vila ou no próprio site da Livraria da Vila você consegue comprar. Consegue também a versão digital no Amazon.com. O Amazon.com você consegue a versão digital para o Kindle. E você consegue acompanhar mais coisas da minha carreira e da minha vida de uma forma geral. Que eu falo não só de automobilismo, mas falo de muitas coisas também. Você consegue acompanhar pelas minhas redes. Então conto com a tua visita e nos vemos lá. Bom, eu vou aproveitar aqui até também para promover a sua biografia, promover o nosso canal, né? Você que está nos assistindo, você entra no Instagram do André Bragantini, no Instagram do Questão de Ordem, marca pelo menos 3 pessoas, né? E comente que a gente vai sortear uma biografia do André Bragantini para você. Combinado. Obrigado, André. Obrigado, Júlio. Deus abençoe. Valeu, cara. Bom, chegamos ao final de mais uma Questão de Ordem. Agradecemos a sua audiência. Te esperamos no próximo Questão de Ordem. Um grande abraço.